O Direito por Trás da História abordará a tentativa de golpe e o contragolpe de 1955, movimentos que quase impediram a posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República. Nesse mesmo período, o Brasil teve em poucos dias 3 presidentes distintos, e esse caótico e pouco conhecido momento da história brasileira sequer possui um nome definido. Atribui-se a ele as nomenclaturas de golpe de 11 de novembro, contragolpe ou ainda de golpe preventivo. A movimentação que garantiu a continuidade da democracia brasileira foi orquestrada pelo general Henrique Lott. Alguns sustentam que o general organizou esse movimento no estrito cumprimento da legalidade e da vontade popular. Outros alegam que foi um rompimento da ordem constitucional. Vamos entender mais como tudo isso aconteceu no episódio de hoje. Em 1954, as conjunturas políticas e uma investigação criminal levaram Getúlio Vargas a uma inesperada saída: o tiro no coração. Tiro que para muitos também acertou seus opositores, pois fez desmoronar o plano que estava em curso. Diante da comoção popular, os opositores de Vargas e a União Democrática Nacional recuaram e se articularam para assumir o poder por meio das eleições presidenciais, que ocorreriam somente no ano seguinte. Com a morte de Vargas, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência da República, abandonando os projetos nacionalistas e integrando membros da UDN ao alto escalão do governo. Em 1955, inicia-se a corrida presidencial e no dia 3 de outubro ocorrem as eleições, sendo que JK foi eleito com 36% dos votos, ficando à frente do candidato da UDN, Juarez Távora, que teve 30% dos votos. Este resultado não agradou os udenistas e outros conspiradores que haviam combatido Vargas, incluindo o próprio vice-presidente Café Filho. Na eleição para a vice-presidência da República, pois neste período as eleições eram separadas, João Goulart, que pertencia ao PTB e era considerado um herdeiro político de Vargas, obteve 44% dos votos, ou seja, uma votação maior que o próprio Juscelino. Tão logo os resultados foram divulgados, novas conspirações fervilharam pelo Brasil, com a clara tentativa de impedir que JK assumisse a presidência. Inicialmente, a alegação era de que não havia atingido mais de 50% dos votos e, portanto, não poderia assumir a presidência. Porém, o artigo 81 da Constituição de 46, que estava em vigor, tinha a seguinte redação: o presidente e o vice-presidente da República serão eleitos simultaneamente e em todo o país 120 dias antes do término do período presidencial. Percebe-se que não havia exigências de maioria absoluta, exigência que somente veio a ser inserida na Constituição pela emenda número 9 de 1964. Destaca-se que a Constituição de 46 pautou as eleições de Vargas em 50, e o qual foi eleito com 48% dos votos, ou seja, sem maioria absoluta. Exaurida a discussão jurídica, que na verdade servia como cortina de fumaça, os conspiradores inventaram uma ligação de JK com os setores da esquerda e também com o comunismo, principalmente levando em consideração a eleição de Jango para vice. Nesse momento, Carlos Lacerda, jornalista e político, lança um manifesto que defendia abertamente um golpe para impedir que JK assumisse a presidência, alegando que tal ação evitaria uma ascensão ao comunismo no Brasil. O general Lott, ministro da Guerra de Café Filho, é informado sobre as articulações e conspirações existentes para a execução do golpe. E mesmo não tendo apoiado o JK, Lott fica indignado e se posiciona a favor da legalidade, afirmando que o resultado das urnas deveria ser respeitado. Neste contexto de tensão, ocorre um discurso no enterro do general Pereira da Costa.
O coronel Jurandir Mamed, em nome do clube militar, surpreendeu a todos ao defender de forma clara o golpe, contrariando a natureza democrática da instituição militar. Ficou claro, assim, que um golpe estava sendo arquitetado e em 5 de novembro, pouco mais de um mês das eleições, o presidente em exercício, Café Filho, sofre um ataque cardíaco e é internado. Cumprindo então o parágrafo 1º do artigo 79 da Constituição de 46, foi chamado para a sucessão o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Carlos Luz. Com isso, o general Lott tenta convencer Carlos Luz a punir o coronel Mamed, porém não obteve êxito. No dia 11 de novembro, Lott, depois de deixar o governo, colocou as tropas na rua e forçou a destituição de Carlos Luz da presidência, agindo contrária à ordem vigente, mas, segundo vários historiadores, na tentativa de manter os resultados das eleições. Na madrugada do dia 11, foram realizadas as primeiras prisões, inclusive do general Fiuza de Castro, que tinha sido designado a assumir o cargo de ministro da Guerra, antes ocupado pelo próprio general Lott. Em harmonia com o general Lott, o Congresso declara às pressas impedido Carlos Luz. Impedimento esse que foi feito ao arrepio da Lei 1079 de 50, que previa um procedimento para o afastamento do presidente. Com o impedimento sumário declarado pelo Congresso, é empossado o então vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, pois era ele o próximo na linha sucessória, de acordo com a Constituição de 46, que estava vigente à época. Ao passo que tudo isso acontecia, Carlos Luz, acompanhado de Carlos Lacerda e vários militares, dentre eles o coronel Mamed, entraram no cruzador Tamandaré, navio de guerra brasileiro, que estava em condições de usar seu poder de fogo e que contava com uma guarnição de 1.150 homens. A intenção era organizar a resistência em São Paulo. Lott ordenou que o navio não saísse do Rio de Janeiro, mas o cruzador iniciou o deslocamento mesmo assim. Depois de intensa negociação e percebendo que não tinham chances de sair vitoriosos, decidem, no dia 12, retornar com o cruzador, desembarcando no Rio de Janeiro já no dia 13 de novembro. Após o desembarque, Carlos Luz reconheceu o novo governo. Lacerda recebeu asilo em Cuba e Mamed foi preso. Mesmo diante do sucesso de Lott e seus aliados nas ações realizadas a partir do dia 11 de novembro, os conspiradores não desistiram. No dia 21 de novembro, Café Filho sai do hospital, ressurgindo repentinamente sob a justificativa de melhora da saúde, e que assim teria condições de reassumir o cargo. Lott estranha aquela melhora repentina do presidente e cerca o apartamento de Café Filho, impedindo de sair. Com isso, o Congresso Federal vota em regime de urgência 2 resoluções, uma no Senado e outra na Câmara, declarando Café Filho impedido de assumir a presidência. É preciso destacar que ambas as resoluções não se ampararam no artigo 88 da Constituição de 46, que exigia um procedimento perante o Senado para apreciação de crime de responsabilidade. Também não se ampararam na lei do impeachment, a Lei 1079 de 50. Na verdade, os congressistas subsidiaram sua tese no fato de que o parágrafo único do artigo 79 da Constituição não definia as causas de impedimento, deixando a cargo, segundo os congressistas da época, do Congresso Nacional tal mistério. Contra esses fatos, no dia 22 de 11 de 55, Café Filho impetra, por meio de seu advogado, o Dr. Jorge Fontanelli, o mandado de segurança 3557, junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando o direito líquido e certo de retornar ao cargo, já que havia farta documentação médica atestando seu bom estado de saúde. Além disso, a inicial apontava a inconstitucionalidade das 2 resoluções do Congresso. Com a impossibilidade de Café Filho reassumir o cargo, Nereu Ramos permanece na presidência da República, sendo que em 25 de novembro de 1955 assina a Lei 2654, que instala o estado de sítio no Brasil pelo prazo de 30 dias. No dia 14 de 12 do mesmo ano, o STF julga o mandado de segurança impetrado por Café Filho e entendeu por maioria que com a decretação do estado de sítio não era mais possível analisar o mérito
e sobrestou o julgamento para o momento posterior. O primeiro a apontar a questão prejudicial relativa ao estado de sítio foi o ministro Sampaio Costa, que estava substituindo o ministro Luiz Gallotti. O único voto dissidente, no sentido da concessão da ordem, foi do ministro Ribeiro da Costa, que fez uma árdua defesa da legalidade da vontade popular. No entanto, percebe-se que o STF chancelou por maioria o estado de sítio, decretado pelo presidente em exercício Nereu Ramos. Eis um trecho do voto do então ministro Nelson Hungria. Senhor presidente, o atual estado de sítio é perfeitamente constitucional e o impedimento do impetrante para assumir a presidência da República, antes de ser declaração do Congresso, é imposição das forças insurrecionais do Exército, contra a qual não há remédio na farmacologia jurídica. Em verdade, a decisão do Supremo foi estratégica no sentido de não conhecer a inconstitucionalidade das resoluções de impedimento e nem mesmo de declará-las expressamente constitucionais. Assim, no dia 31 de janeiro de 1956, Nereu Ramos, o quarto presidente daquele mandato, que deveria ter sido cumprido somente por Vargas, passa o cargo para JK. Quando o STF volta a analisar o tema, o estado de sítio já havia se encerrado e o presidente Juscelino já havia assumido, ocasionando a perda do objeto do mandado de segurança. Eis aí um período da história brasileira em que a luta pela ordem e o direito fugiu do próprio direito, porém, possibilitou que a vontade popular fosse cumprida.